Boa tarde, internautas da BR News TV. Iniciando mais um ao vivo e a gente está aqui hoje com a Lenina Vernucci da Silva. Ela é mestra em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara. E hoje nós vamos discutir um assunto, vamos debater um assunto aqui que não é muito, a gente não ouve muito, a gente não conversa muito sobre isso, que é a questão do feminismo, né? A história do feminismo no Brasil e no mundo. Boa tarde, Lenina, tudo bem? Boa tarde, internautas. É assim que se refere mesmo, né? É isso mesmo, internautas. Então, acho que é um tema importante falar, porque na verdade, assim, houve agora uma tomada de pautas feministas pela mídia, de uma forma bem distorcida, no sentido assim, empoderamento de mulheres. O que é isso? Né? Se joga como se fosse fácil, assim, como se fosse só falar a palavra que as mulheres são empoderadas, sim, né? Sim. E é bem mais complicado. Então, acho que é importante resgatar toda a história, entender a história, entender o que realmente se diz como feminismo, para fazer a crítica a essas pautas esvaziadas de política. Que a gente vê muitas mulheres falando de empoderamento, mas que não são feministas. Tem isso também. Tem muito isso também. Conta a também. história do feminismo para nós. Como que iniciou essa questão do feminismo no mundo, né? Que foi na França, é isso? A gente localiza mais ou menos a história do movimento feminista com a ascensão da burguesia ao poder. Porque com a Revolução Francesa é a primeira vez que se fala na história de todos serem iguais perante a lei. Então, até então, as mulheres não se percebiam como sujeitos de direitos, porque acho que quase ninguém se percebia, né? E quando você vem com essa ideia de que não, as pessoas são iguais, as mulheres vão começar a reivindicar essa igualdade também. Você acorda, né? Exatamente. Inclusive esse é um termo que uma historiadora usa, quando as mulheres acordaram do sono, né, de que elas eram dominadas. Porque é uma dominação meio silenciosa, porque é no espaço privado, né? Não é publicamente isso colocado. E aí com a Revolução Francesa você tem esse primeiro movimento de mulheres. Mas não significa que ganhou uma dimensão mundial logo no começo. Foi né? o início. Foi o início. Pontapé. Isso. E antes disso também não significa que não tiveram mulheres que não fizeram várias coisas. A gente tem mulheres fazendo história em toda a época da humanidade. Okay. Né? Mas que elas se perceberem enquanto um conjunto da população que sofre as mesmas violências foi nesse período histórico. Okay. E aí a luta vai ser maior em torno do voto. Então a primeira reivindicação é a questão do voto. Que são chamadas sufragistas, que até teve o filme, né? Vai ser a primeira ideia, porque assim, se a gente é igual perante a lei, então a gente tem que fazer leis que realmente cumpram com essa função. Okay. Então a participação na vida pública é o pontapé inicial. Mas você vai ter acontecendo também, porque a ascensão da burguesia, ela é uma coisa bem contraditória na história. A burguesia vem com ideais revolucionários e que não se cumprem. A igualdade, fraternidade e liberdade nunca aconteceram. Isso era só no diálogo, né? Na fala. Foi o estopim da revolução, eles tomam o poder e já para a revolução, não continua o poder. O poder não vai para todos, né? Que estão ali lutando junto com a burguesia. Então você vai ter uma desigualdade muito grande. O capitalismo ele vai trazer isso. Ele vai prometer revolucionar e de fato revoluciona a época feudal, mas mantém as desigualdades. E esse crescimento das cidades, da urbanização, que vem tudo com o capitalismo, a revolução industrial, né, que está acontecendo ali muito próximo no período, um pouco antes, a revolução industrial é a tomada do poder econômico e a Revolução Francesa o poder político da burguesia, né? Sim. Você tem uma desigualdade muito grande. Então você também tem, ao mesmo tempo, as operárias lutando por melhorias de salário. Elas não são consideradas movimento feminista, porque elas estavam lutando por reivindicações da classe trabalhadora. Entendi. E aí parece então que o feminismo seria um desvio dessa luta geral. Então o feminismo ficou restrito à luta das mulheres burguesas pelo direito ao voto, pela participação cidadã. Enquanto que as operárias, principalmente indústria têxtil, né, que era a grande maioria de mulheres, elas estavam lutando por igualdade de condições, por melhorias no trabalho, mas não deixavam de ser mulheres lutando por seus direitos. Então também a gente coloca que pode ser considerado o começo do movimento feminista. No Brasil, isso vai chegar com a República, que também vai ser a primeira vez que vai se falar de todos serem iguais perante a lei. Sim. E aí as sufragistas, né, as mulheres lutando pelo direito ao voto, também vão vir para o Brasil, com a mesma vontade de participação política, com os mesmos ideais. E o Brasil poderia ter saído à frente. Porque quando tem a Constituinte, né, que é a primeira Constituição Republicana de 1891,
se discutiu das mulheres fazerem parte ou não do direito ao voto. Nenhum outro país tinha isso ainda. Inclusive esse foi o argumento dos republicanos. Ah, se não tem nenhum país ainda, vai que a gente está passando vergonha, né? Então melhor, ao invés de a gente avançar, né? Acho que é esse complexo nosso de imitar o de fora, né? Então ao invés de, não, é muito revolucionário, vai ver, tá errado. Aí não deram direito ao voto para as mulheres, acabou que não conquistou. Foi conquistado só em 32, com o Vargas, mas só na Constituição de 34, que ele para na Constituição, né? Que vai ser um direito na Constituição. Mas ao mesmo tempo tem as mulheres também, as anarquistas na época aqui no Brasil, as operárias, as sindicalistas, as ligadas ao Partido Comunista, as mulheres também reivindicando. E aí também ficou, a mesma briga que tinha lá fora ficou aqui dentro. Entendi. O feminismo enquanto uma luta pequeno-burguesa, ligada à cidadania, e o movimento operário com mulheres liderando, mas sem falar que eram feministas porque achavam que feministas eram essas mulheres burguesas. Então, historicamente, tem essa disputa com o termo feminista. E depois, a campanha em torno do feminismo virou aquela coisa de mulher com sinônimo de mal amada, tal, que até hoje tem. Né? A gente vai falar dos mitos, já nós vamos falar dos mitos feministas aí que existem. Tem uma questão também, Lenina, que é a questão do feminismo versus o machismo. Que o feminismo seria algo né? Que é como se estivessem se chocando. E não é isso, né? Não. Explica pro pessoal o que é o feminismo, porque muita gente confunde Confunde, isso, né? Fala um monte de besteira, viu, gente? E, ó, como a internet possibilita isso daí. Então, vão em canal sério, tá? Porque senão vocês vão pegar a coisa errada. Porque é verdade, as pessoas... acho legal a popularização das mídias, porque aí todo mundo tem voz. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso, é ótimo. Mas também dissemina discurso de ódio e muito fake news. Que, aliás, é o que a gente está vendo agora. Tem demais, né? E nessas eleições, inclusive, vai ser um dos maiores problemas, né? Com certeza. Então, acho que é importante deixar exatamente isso claro. O feminismo não é o contrário do machismo. O machismo é um sistema de poder. O que é o machismo? Vamos entender. Vamos pegar, exatamente, vamos pegar aos poucos, né? A gente chama também de patriarcalismo. Na história, na sociologia, o termo patriarcal ele é um conceito que muitas vezes é superado por algumas autoras, para outras ainda não, tá? Então não vou entrar na questão acadêmica, vou fazer o debate geral. Mais didático. Mais didático. Mas é interessante, né, vocês estarem pesquisando. Temos muitas revistas de estudos de gênero, né, de fácil acesso online. A REF, que é a Revista Estudos Feministas, a Cadernos Pagu, todas ligadas a universidades que são boas, para a gente poder aprofundar, quem tem interesse em aprofundar o tema. Ótimo. Mas assim, a sociedade, ela é patriarcal. O que seria isso, né? Uma sociedade machista. É uma sociedade em que se coloca que há uma diferença entre homens e mulheres, e não só uma diferença, mas uma superioridade de um sobre o outro. Então a ideia das mulheres serem, como diz a Simone de Beauvoir, o segundo sexo, né? Então as sociedades, elas definiram que há papéis para um grupo e papéis para outro grupo. Esses papéis são suficientes para dominar. É isso que tem que ser combatido, a dominação, né? Então achar que existem coisas de mulheres e coisas de homem, e as coisas que são de mulheres são piores e menos valorizadas daquilo que são coisas de homem. Então no começo não se problematizou coisas de mulher e coisas de homem. Essas primeiras feministas, as feministas que lutaram pelo direito de voto, elas não estavam falando que elas eram contra ou achavam errado as mulheres serem donas de casa. Inclusive, elas queriam participar da vida pública para melhorar o seu desempenho como mães e companheiras. Olha. Elas não questionavam ainda os papéis de gênero, que é algo que o feminismo dos anos 60 e depois agora, essa nova onda, né? Depois eu explico o termo onda também, que vai fazer esse questionamento. Antes não, a preocupação não era com os papéis de gênero. Era simplesmente assim, não queremos ser inferiorizadas. Se todos são iguais perante a lei, a gente quer ser igual também. Então você questionava o machismo, mas não os papéis de gênero. Então talvez não questionasse aí o patriarcalismo em si, né? A dominação em termos de papéis sociais. Patriarcal é aquela sociedade que era comandada pelos homens. Pelos tudo homens. gira em torno deles. Exatamente, exatamente. É essa figura de poder que é inquestionável. Então, o machismo ele tem essa estrutura, ele tem uma ideia de que as mulheres são inferiores aos homens e que por serem inferiores, elas devem ser dominadas. E o feminismo chega querendo igualdade. Igualdade, exatamente. Falar que o feminismo é o contrário do machismo parece que quer inverter a ordem. Então, parece agora que ter uma briga, né? E não é isso. E não é isso, exatamente. Enquanto o machismo é um sistema de poder, o feminismo é uma relação social, um sistema de movimento social que quer igualdade, quer acabar com essa exploração, com essa opressão que as mulheres sofrem.
Então não tem como falar que um é o contrário do outro, porque eles estão em níveis diferentes. O machismo é uma estrutura de poder que ronda a nossa sociedade, que está aqui, ao nosso redor. Enquanto o feminismo é a organização das mulheres e de homens também. Tem homens feministas? Tem homens feministas. E como que eu identifico? Eles se falam que são feministas? Tem muito movimento feminista que não gosta que eles se chamam de feminista. Fala que eles estão desconstruindo o machismo, que eles são apoiadores do movimento, mas que eles não podem ser feministas. Eu não concordo muito com essa fala. Eu acho que, claro, que eles, mesmo eles não querendo, eles têm privilégios, né? Sim. Isso é inegável. E eles têm que problematizar esses privilégios em qualquer espaço que eles estão. Então, eles estão no meio de algum amigo que faz piadinha, fala que não gostou da piada, que é machista. Né? Dá um toque pro cara, fala, olha, não é querendo ser chato, mas piada é quando as pessoas se divertem, né? Sim. Esse tipo de piada reforça estereótipos, reforça violência, reforça dominação. Sim. Então os homens não só podem, como eles devem ser feministas, eles devem questionar a relação de opressão. Porque afinal, se a gente quer ser humano, se a gente quer recuperar a nossa humanidade, eu digo recuperar porque eu acho que a gente perdeu. Muito, né? Eu acho que a gente tá desumanos. Desumanos, né? a gente se solidariza com o cachorro de rua, mas não com o morador de rua. Exato. Né? Eu acho que isso é muito problemático. Exato. Então, se a gente quer uma humanidade mais humana, né, por mais que isso pareça absurdo de ser dito, a gente tem que problematizar a existência de qualquer dominação, de qualquer exploração. Não tem jeito. Então, você não pode ser solidário nem aceitar o machismo, né? E aí é isso. As mulheres, elas têm que se unir. E por que os homens têm que participar? E talvez esse tenha sido um problema em alguns momentos do feminismo. A gente problematizou a violência só pela mulher. Então, como ela sofre opressão, é ela que tem que ser o foco do movimento. Só que todo sistema de opressão e exploração é um sistema de relações. Entendi. Você não tem como resolver se você não problematizar os dois lados da relação. Claro. Não dá para ser uma coisa, né, unilateral. Então, a partir do momento que se cunhou o termo gênero, que também é outra coisa, acho que muito distorcida. Quando que se criou isso? Que tanto se discute, né? Que tem esse pessoal aí falando muita coisa errada. Falam absurdos sobre a questão de gênero. Sim, estão querendo tirar, né, o termo gênero dos projetos educacionais, né, enfim. A palavra gênero, ela é criada, assim, nos anos 70, 80. No Brasil, ela vai chegar nos anos 90 com a tradução de um texto da John Scott. Então, fica a dica aí pro pessoal raivosinho, não é a Butler, tá, que usa gênero, né? A Butler, ela inclusive vai problematizar o gênero. É muito interessante. Entendi. Porque tem muita gente falando da Butler, ela foi até xingada, né? A Butler é uma filósofa. Ela veio no Brasil para fazer uma discussão que não tinha nada a ver com gênero, e aí esse pessoal que quer tirar gênero, inclusive grupos religiosos, porque acha que gênero está distorcendo quem nós somos, foi lá e xingou ela, porque ela que criou esse termo nefasto. Primeiro, não é um termo nefasto, é um termo científico extremamente importante, não foi ela que inventou. Então tem esse livro da John Scott, que é Gênero, uma categoria útil de análise histórica, que foi traduzido no Brasil nos anos 90, e que gênero significa as relações de poder entre homens e mulheres, e seria uma das primeiras formas de relação de poder que a humanidade encontrou. Porque desde a pré-história a gente encontra essa divisão entre homens caçadores, mulheres coletoras, então essa ideia de divisão de papéis, né? E aí você tem que problematizar essas duas coisas. Porque a gente vai ter sociedade em que podia inverter isso. Já tem alguns achados que mostram que isso aconteceu. Então a ideia de gênero é problematizar a relação. Ela veio para trazer um novo caráter ao movimento feminista. Ela conceituar o movimento feminista. Okay. Algumas sociólogas, algumas mulheres dos movimentos não gostam do termo gênero porque ele meio que despolitiza o movimento feminista. Entendi. Né? E o movimento feminista ele tem que ser politizado, porque afinal ele está reivindicando uma outra transformação social, né? Uma outra realidade. E o gênero ele meio que despolitiza. Então, mais uma dica para quem é raivoso aí em relação ao termo gênero. Ele é um termo, inclusive, mais light do que o termo feminista. Exatamente. Né? Se você analisar dessa forma, conhecendo como você está explicando para nós, você vai ver que ele é mais light. Ele é mais light. Ele vem... Porque você tem estudiosos de gênero que não são nem feministas. Entendi. O que, para mim, é uma deformação acadêmica, né? Mas existem, então... E aí o termo gênero, mas ele é importante, é um termo importante porque ele vai trazer os homens para dar o toque para eles. Olha, a gente está falando de exploração da mulher, isso significa que a gente tem que problematizar a relação. Você explora, você oprime. O que você está ganhando com isso? Exatamente. E outra, o machismo ele não é violento só com as mulheres.
Ele é uma porta aberta para violência. Para violência, geral. geral. Pega a criação de meninos. Quando você vê a criação de meninos, você vê a violência. Exato. Que é. Fala assim, homem não chora, homem não pode expressar seus sentimentos. Homem tem que ser mais duro, é macho, né? Isso é terrível, Pro moleque se apaixonar, para ele conversar. Quantos amigos abrem o seu coração para ouvir dicas, orientações? Eles não gostam disso. O homem não conversa com outro homem sobre os seus sentimentos. Isso é horrível. Quer coisa mais gostosa do que conversar de sentimento? Desabafar com a amiga sobre a paixão? A gente não tem esse tabu. Os homens têm. Os homens já. Fora a Eliette Safiotti, que é uma socióloga brasileira muito interessante, ela vai falar fora a castração do corpo masculino. Porque a mulher tem um tabu muito grande sobre a sexualidade dela. Ela tem dificuldade de relações sexuais. A gente é travada. Mas quando a gente consegue, qualquer parte... A sociedade colocou na gente. Tira a mão daí, menina. Exato. Né? Todo o tabu do nosso corpo. Horrível. Desse negócio da mulher ser a deusa, né? Exato. Mas a gente, quando começa a se envolver sexualmente, qualquer parte do nosso corpo pode ser um lugar que dá prazer. Claro. O homem não. A Safiotti vai falar, o homem é falocêntrico. É o falocentro, né? É o pênis. O único lugar que ele tem prazer é lá. Ela vai falar, isso é uma castração do corpo, porque o homem deixa de conhecer prazeres que ele pode ter em outras partes do corpo dele. Sim. E isso vira um tabu também, porque falar de sexo, né? Já é um tabu. Né? Você fala de sexo, sexualidade, ainda... E uma coisa que é tão natural. Faz parte da nossa, né? Exatamente, das nossas relações. Então, mais fácil seria falar, conversar a respeito para as pessoas não terem tantos sofrimentos que a gente vai por aí. Perfeito, e exatamente isso que eu critico esse pessoal que eu tô falando que é contra gênero. Não sei se, né, se já foi discutido em algum programa, a questão da escola sem partido. Sim. Falando que não pode falar de alguns temas e tal. Sexualidade tem que ser falada, a gente vive uma sexualidade ruim. As pessoas ou elas são travadas sexualmente, ou elas usam as pessoas igual qualquer outra mercadoria. A gente faz essa crítica. Isso é uma característica do sistema capitalista. Tudo virou mercadoria, inclusive as relações humanas. E aí você tem relação de descarte. Então você tem prazer com aquela pessoa. A pessoa fala tchau. Tchau. Né? E pronto. Como se fosse uma coisa totalmente sem sentimento. Sem sentimentos. Como se você não respeitasse o sentimento alheio e pronto. Ou os seus próprios, né? Os seus próprios, que não vai se envolver. É um objeto. E aí, se você não discute sexualidade, a gente está vivendo essa sexualidade doentia. Doentia. A ponto de a gente ter adolescentes voltando a ter doenças que já tinham sido, né, praticamente eliminadas. A volta da sífilis na população mais jovem. Os mais jovens não andam usando preservativo, né? Não se discute isso mais, né? Não se fala mais. Não se fala. Porque na época que eu era jovem, se falava de uma forma muito ruim, que era a forma da doença, né? Sexo era sinônimo de gravidez ou doença. É verdade. Então, isso cuidado. Tem toda a razão. Era uma coisa meio terrorista. Não era... Dava até medo, né? Dava até medo. Você tinha medo de transar, você tinha medo de chegar perto de alguém. Não era uma coisa falada por sociólogos ou especialistas de educação. Era falado por médicos, de uma forma assim, ó, você quer transar, você vai ficar doente. E mostrava aquelas fotos, né, absurdas, terríveis, bem terrorismo. Mas, quando começou a se fazer crítica a esse tipo, tirou-se e não colocou nada no lugar. Então, criou-se um silêncio. Não se pode falar de sexualidade com criança e adolescente. Não se fala. E aí a gente tem, então, os jovens não se prevenindo, porque não sabem se prevenir. Mesmo que a gente fale, não, mas hoje tem informação em qualquer lugar, a camisinha tá no posto... Mas não se fala. Tem muitas meninas que hoje ficam mocinhas, né? Ou ficam, como se fala antigamente, ou tem a sua primeira menstruação e não sabem. Não sabem, ainda existe isso. Ainda existe isso. Não conhecer o próprio corpo, não saber como funciona o ciclo. Quer dizer, a mãe não conversa não conversa. E aí esse pessoal da escola particular falava, mas quem tem que falar isso é os pais, não a escola. Não é verdade. Por quê? Por dois motivos, não é verdade. Primeiro, que a educação ela é dever da família, da sociedade e do Estado. Então é dever da escola, da educação. Claro. Tá? Isso não tem que se discutir. Segundo, falar disso não é falar de coisas morais. É falar de sexualidade. Isso faz parte da nossa formação. Não é uma questão moral. E outra, mesmo se fosse uma questão moral, quem disse que a escola não tem que discutir moral? Mas tem. É fundamental. Exato. A filosofia inteira discute moral. Né? Eu já vi alguns desses defensores da escola sem partido falar, não pode discutir moral porque é uma questão puramente social. É uma teoria social. Ué,
Teoria social é menos teoria? É menos ciência? Pois é. É ciência, tem que ser discutido. E aí, ao não se discutir, nem se os pais não discutem, a escola fica nesse silêncio, Fica as uma informações, desinformação completa. elas vão ser pegas em sites de fake news, distorcidas, violentas, que Ou qual a até vantagem? mesmo em sites pornográficos. É, exato, que é uma sexualidade ainda mais complicada nessa questão da objetificação. Então, como que fica? Fora, difícil. como tem esse tabu do sexo, falar que a gente se previne mais também é uma mentira, porque as meninas têm vergonha de ir no postinho pegar a camisinha. Ainda é esse tabu de ir lá pegar a camisinha? Ainda tem. Meu Deus. Ó, chegou uma pergunta que tem a ver com o que a gente está falando. A educação é o melhor caminho para se construir uma geração mais igualitária? Eu acho que a educação, ela faz parte, eu penso assim, em termos de análises sociais, eu gosto de pensar a realidade como uma totalidade, né? E a educação, ela é parte dessa totalidade. Então, sim, ela é um caminho, mas só ela não vai resolver. Não dá pra gente acreditar que a educação é a redentora da humanidade. Ela vai render todos nós e vai salvar a gente. Primeiro, que não é uma questão de ser salvo, né? Isso é uma questão mais religiosa, acreditar em salvação, né? Mas não é uma questão de ser salvo, é uma questão de uma melhoria mesmo, né, humana. Então, eu acho que a educação é um caminho, mas não é o único. Se a gente não mudar a política, se a gente não mudar a economia, se a gente não tiver uma sociedade mais justa... É um conjunto, É um conjunto. Porque não adianta eu falar para os meus alunos, ó, respeita, né, respeita o colega e tal, se lá fora ele é desrespeitado pela política pública, pela violência do Estado, pelo abandono da saúde, né, o que adianta? Ele vai respeitar o amigo aqui, mas lá fora ele leva uma cacetada da vida inteira. Ele fala assim, o que adianta aí, professora? Mas eu vou lá e não consigo... Exatamente. Ele vem reivindicar, não foi você que disse? Então a professora vai ser o ouvido. O ouvido, a gente ainda fica com aquela cara, né? Isso, puxa, era pra ele respeitar, vai lá e apanhou do traficante ou da polícia, porque são os dois extremos que estão aí batendo na molecada. Enfim, o que adiantou? Ou então vai e fala, não, tem que respeitar. Chega lá no postinho, o médico nem olha pra cara dele, deixa ele abandonado ali esperando. Não gosta nem de tocar no paciente, né? Como que você vai falar de respeito? Então, acho que a educação, ela não tem que deixar de discutir esses temas, né? Eu acho um crime se realmente for aprovado, né, ganhar força e retirar a discussão de gênero, é um crime que a gente vai estar cometendo. Mas nós estamos tendo muito retrocessos, né? Estamos tendo bastante. A questão de racismo, de homofobia, tudo isso está ganhando uma força. Esses mesmos canais que a gente está falando que democratiza também servem para criar ódio. Vomitar o ódio. Agora você tem um blog para falar que negro não tem que estar, né, na sociedade mesmo, que mulher tem que estar na cozinha mesmo, né? Enfim, que absurdos tem que matar gay, absurdos acima de absurdos. Ou violência contra pobre, enfim, né? Tá bem feia a situação. Leni, na questão dos mitos do feminismo que a gente iniciou, né? Que seria assim, a feminista não gosta de homem, né? Feminista tá sempre brava, não tem senso de humor, não se depila. Isso são mitos. Né? Sim, assim, os mitos eles têm uma origem no movimento sufragista, embora o movimento sufragista no Brasil a gente chama de bem comportado. Bem comportado assim, as mulheres, diferente do sufragismo que teve na Inglaterra, que elas assumiram uma face violenta de rebeldia e desobediência civil, as feministas brasileiras elas pegaram mais o modelo americano, que era pela via institucional. Então elas pegavam e escreviam cartas para senadores, deputados, pedindo auxílio na luta e colocando o debate do voto feminino, né? Mesmo assim, elas foram desprezadas em várias campanhas. E aí você pega junto as feministas anarquistas, que faziam uma crítica mais violenta ao sistema, porque aí era o sistema todo, não era só o direito ao voto. Então, a melhor forma de você desmobilizar um discurso não é atacar o discurso, porque para isso você tem que ter argumento. E o que elas estavam lutando era justo, era o direito de ser cidadã. Então é mais fácil você atacar o interlocutor. Então, ao invés de atacar o discurso que eu não tenho moral fazer isso, eu falo, você é feia, por isso você tá falando isso. Você é mal amada. Né? Você tá falando isso, coitado do seu marido. Isso, você nem deve ter marido, porque você não gosta de homem. Deve ser peluda. É as coisas que as pessoas acham que é o melhor caminho para atacar. Tem mulheres que defendem a ideia de não se depilar. Não, mas isso é um problema delas. E tem mulheres que defendem isso e nem ser feminista. Exato. Porque assim, elas simplesmente não acham feio. E eu acho até engraçado. São padrões, né? São padrões de beleza. Que a sociedade fala assim, você
tem que se depilar, bonita não Perfeito, tem pelo, né? exato. Quem definiu essa beleza, não é? As belezas mudam. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem de mulheres, de atrizes e cantoras que não se depilavam, tirando algumas fotos, né, pra mostrar o pelo no braço e tal. E aí nos comentários não adianta, isso nunca vai ser natural. Eu falei, mas peraí, natural não é ter pelo? Natural é isso, né? Vai dizer que passar uma cera quente é natural. É super natural, né? Então não faz sentido. Hoje eu tô vendo que tem muitos homens preferindo se depilar também. Tem muito homem Tem muito é isso, verdade. As estetistas estão tendo muitos homens. Muitos homens. Virou um modelo novo de beleza, a barriga tanquinho, Isso, então ainda tem o padrão, sem pelo. mas sem pelo. Um padrão quase grego, né, meio antigo. Então, assim, tá surgindo essa ideia de que pelo é uma coisa estranha, né? Mas as mulheres querem problematizar. Por que é estranho só para as mulheres? Por isso tem muito essa ideia de achar que as feministas não se depilam. Na verdade, elas estão querendo pensar, por que é nojento pelo se os homens podem ser peludo? Pois é. Né? Por que pra mulher é nojento? Exatamente isso. Quanto não ser mal amada, talvez, e mal casada, não gostar de homem, a gente vai ter o feminismo radical que tem uma compreensão de que o problema do machismo está nos homens. Tá? Tem alguns extremos dessas mulheres que falam de uma sociedade só machista, de mulheres. Né? E tem mulher machista também, não tem? É uma estrutura, todo mundo reproduz a estrutura que vive. Exatamente. A nossa educação é machista, como que a gente não reproduz isso? Sim. Faz parte da nossa produção. Quantas vezes eu não me pego com atitudes que eu falo, nossa, que vergonha. Exatamente. Não era bem pra fazer isso. Né? Presente, às vezes, pra minha filha de bonequinha, que eu falo, não queria dar, mas ela gosta. Boneca, rosa, né? A gente já vai direcionando. Já vai direcionando. Faz parte do modelo. Por isso que a gente tem que sempre estar refletindo sobre as coisas que a gente faz. Então tinha-se essa ideia de que o problema era do homem e que as mulheres tinham que fazer uma sociedade de mulheres. Mas isso não dá nem 0,0% do movimento feminista. Tá? E mesmo essas feministas radicais que acham que o problema é o homem, elas acham que o problema do homem é porque ele rouba o protagonismo do movimento. O protagonista tem que ser a mulher. Então ele quer desconstruir o machismo, ele é contra o machismo. Então ele que faça isso com os amigos dele, mas não vem dar, né, vai dar pitaco no movimento feminista. E aí é onde as pessoas vão entendendo errado que o movimento feminista é esse. Não, o movimento feminista é toda a luta por justiça, igualdade. Qualquer mulher pode ser feminista? Qualquer mulher pode ser feminista, qualquer homem pode ser feminista. Eu acho que a gente deve ser feminista. É uma questão lógica. A gente quer uma sociedade melhor ou não? Bom, se a resposta for não, tudo bem, você não vai ser feminista. Agora, você quer uma sociedade melhor? A gente vai ter que fazer. Mais perguntas chegando aqui, ó. Como você avalia a bancada evangélica? Ajuda ou retrocede? Será que a bancada evangélica realmente representa os evangélicos? A gente tem que começar por essa pergunta. Porque a gente tem muito mal representação no Congresso. Tá? Se a gente for pegar a porcentagem da população brasileira que está representada no nosso Congresso, as mulheres não estão, os negros não estão, os trabalhadores do campo e da cidade não estão. A gente tem 3% de latifundiários no Brasil e 70% deles estão no Congresso. Então eles não se representam. Então a gente tem muito evangélico que não se sente representado pela bancada evangélica. Agora, não dá para negar a bancada evangélica lá. Eu acho que a bancada evangélica ela é um retrocesso no quê? Ao querer colocar o seu modo religioso e espiritual de vida como política pública. Isso não faz o menor sentido. Porque o Estado é laico, né? O Estado é laico e a espiritualidade, lógico que a espiritualidade ela é compartilhada na igreja, nos templos, na fé. Mas ela não tem que se tornar política. O que é Estado laico, para quem não sabe? O Estado laico é um Estado em que igreja e Estado são separados. Tá? Não é simplesmente acabar com as igrejas, porque muita gente acha que o Estado laico é acabar com as igrejas, então, ninguém vai poder, né, ter religião nenhuma. Religião, fé, religiosidade também é parte da humanidade. Né? O Durkheim, que é um sociólogo, ele vai falar, a primeira forma de pensamento racional do ser humano foi a fé. Foi uma tentativa de explicar os fenômenos da natureza usando a razão. Ainda que uma razão ligada a coisas sobrenaturais, mas era racional. Então não é querer acabar com as religiões, mas que as religiões não definam as nossas vidas, porque afinal existem várias maneiras de crer, várias fés, e a vida ela tem que ser pautada nas regras do homem, da mulher, né? Nas regras humanas, não em regras divinas. Então assim, tenha a sua fé, vá compartilhá-la nos cultos, nos templos, mas não coloque ela como com política. Exatamente. Com leis. Não coloque ela como diretriz para a educação, para a saúde e tudo mais, né?
Coletivo feminista. Aqui em Rio Preto a gente tem coletivos? Tem, a gente tem alguns, dentro das faculdades tem alguns coletivos, alguns eu conheço, outros eu não conheço tão bem, já ouvi falar. E fora das faculdades, então eu sei que a FAMERP tem alguns coletivos, a gente tem alguns coletivos, tanto ligados ao feminismo radical. Sim. Então eu lembro que aqui em Rio Preto chegou a ter a Marcha das Vadias, chegou a ter um pessoal ligado aquele Fêmea em Brasil, que é uma coisa super complicada, porque agora a principal liderança do Fêmea em Brasil, que era a Sarah Winter, virou de direita, antifeminista. Mas virou casaca assim? Não, publicou um livro de quantas vezes ela foi enganada pelo feminismo. Mas, na minha opinião, com todo respeito, Sarah, ela nunca foi feminista, porque para você ser de um movimento social, você não pode simplesmente levantar as bandeiras, você tem que estudar. Estudar, porque é isso que a gente chama de praxis, né? Unir teoria e prática. Se a gente só sai reivindicando, a gente tá meio que no oba-oba. A gente não sabe reivindicar direito. Sim. Né? A gente não vai saber muito bem aonde direcionar. A gente fala, a gente quer que saia tudo isso que tá aí. Mas é por o que no lugar? Qual que é a sua proposta? O que você tá criticando? Né? Não se tem essas bandeiras. Então, eu via muito isso na Sarah, pelo próprio discurso dela. Quando alguém perguntava alguma coisa pra ela, dá pra ver, essa menina não tem estudo, isso vai dar problema. E não deu outra, deu problema. Ela virou uma pessoa que publica um monte de merda. Ela publica um monte de merda sobre o feminismo. Desculpa a palavrão, né? Mas nossa, ela tem publicado coisas antifeministas super complicadas, porque não é verdade. Entendi. Ela fala, por exemplo, que as feministas querem o aborto de todas. Gente, pelo amor de Deus. Mas como que pode? Não tem nem sentido. Tem um comentário aqui, vamos ver. Pergunta até pra ela. Lucas Silva, é isso? Vamos ler esse aqui, ó. Sabe por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher depois de sua ressurreição? Porque estava ele valorizando a figura da mulher, que na época era extremamente desvalorizada e que seu testemunho não tinha credibilidade. Então essa história de que nós homens cristãos somos machistas é conversa de feminista. Tava indo tão bem, Lucas, que dó. Tava indo tão bem. No final não deu certo, né? Não deu certo. Lucas, eu acho que Cristo, de fato, era um feminista, tá? Eu acho que ele era. E ele inclusive, ele não tem igualdade, né? Ele não vai voltar a ser assim, pelos ensinamentos dele, vendo que as pessoas que falam que seguem ele vai falar, ou não entenderam nada, ou não tem. Sério, eu não sou assim, estudiosa da religião cristã para falar muito. Mas as poucas leituras que a gente tem, que eu leio a Bíblia, né, e tudo, eu acho que com certeza ele era a favor da igualdade das mulheres, e de qualquer igualdade. Ele andava com prostituta, ele andava com leproso, ele andou com todos os excluídos. Inclusive, se a gente for pegar só a parte histórica, ele foi morto porque ele foi contra a política da época. Exato. Né? Ele não foi só crucificado por ser filho de Deus. Foi por políticos, pelos grandes... Pelo governo extremamente corrupto que era o Império Romano na época. Exatamente. Né? Então... E assim, mas não é conversa de feminista, porque o uso que se faz da Bíblia é machista, né? Inclusive, ela é um livro machista, a Bíblia? Não, eu acho que mais o uso do que se faz dela. O uso que se faz, o uso político. Exatamente. Porque a interpretação também é seletiva, né? Quem é cristão já nem deveria seguir o Antigo Testamento, porque Jesus veio para falar que trouxe novas regras. Então eu já acho estranho ler o Antigo Testamento, sendo que foi renovado, né? Sim. Mas, tudo bem, só que usa-se algumas partes muito específicas do Antigo Testamento que, tenho certeza, Jesus não teria aprovado ser usado. Né? Ele, como vindo das boas novas, né, veio trazer justamente isso, mas enfim. Eu acho que não é coisa de feminista, é um fato. A gente vê o uso político que é feito do cristianismo para acabar com as mulheres, né? Para dominar as mulheres. Mas agradecer aí ao Lucas, muito obrigada, Lucas, pelo seu comentário aqui no nosso ao vivo. E hoje, Lina, a questão da realidade da mulher nos dias de hoje. A gente está vendo um progresso nisso tudo? Tá evoluindo? Tá melhorando? Qual que é a sua análise a respeito? Eu acho que a gente estava falando, a gente está passando por um retrocesso, mas esses retrocessos, eles nunca são... É que assim, eu não sei se dá pra gente falar que a gente avança e depois retrocede. Eu acho que tem coisas que a gente avança... Tudo é meio cíclico. É um cíclico, talvez. Ou então assim, a gente avança, mas aquilo não foi completamente superado. Ele só está escondido, esperando a melhor oportunidade para voltar. Entendi. E aí nossa época está proporcionando essas coisas voltarem. O racismo voltar com muita força, porque a gente nunca superou o racismo, a gente nunca superou o machismo, a gente nunca superou a desigualdade.
elas ficaram durante um tempo abafadas. Agora elas ganharam força. Eu vejo um monte de gente falando, hoje a gente não vai ter mais vergonha de ser de direita, de falar... Não é questão de ser vergonha de ser de direita. A questão é você não ter vergonha de falar que pode matar negro, que pode matar mulher, que pode matar gay. Isso não pode falar. Desumano. É desumano. Você está falando de dominar pessoas, de desumanizar pessoas, de colocar essas pessoas como cidadão de segunda categoria. Isso é sim problemático, isso não pode mesmo ser dito, né? Então, acho que avançou muita coisa da pauta das mulheres, mas muitas coisas ficaram abafadas. Nunca avançaram. Essa discussão que eu estava falando sobre o aborto, por exemplo, né, que a Sarah Winter falou, eu até nem concluí meu pensamento. Não é que as feministas querem que a gente saia fazendo aborto, olha, aprovou o aborto, vamos dar as mãos e sair abortando. As feministas lutam, é a mesma coisa da religião. Você tem a sua fé, mas a sua fé não vira política pública. Exato. A gente luta pelo direito ao aborto. Não é questão de eu, Leninas, querer fazer aborto ou não. A minha opinião não interessa. É questão de decidir. Dias, né? Ele acontece, as meninas morrem com isso. De forma ilegal. De forma ilegal, violenta. As pessoas morrem por isso, as mulheres estão morrendo por isso. A gente vê ainda em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, porque agora deu uma amenizada. Parece que deu, né? Eu não sei como é que tá agora, atualizadamente, como é que tá, mas a gente via clínicas de aborto espalhadas por todos os lados. Com situações super porque é clandestina, né? Super precarizada, violenta. É claro que a legalização do aborto ela vem com todo o debate em torno da sexualidade. Claro. A bandeira feminista é educação sexual para decidir, contraceptivo seguro para não engravidar, aborto seguro para não morrer. Essa é a pauta. Mas as pessoas pegam aborto e falam que a gente quer matar a criancinha. E matar a criancinha ainda, né? Tipo, a gente está falando de um desenvolvimento, de uma potencialidade de vida, que é o feto. Mas enfim, então eu acho que essa questão de aborto, por exemplo, é um tema que não se avança no Brasil. As pessoas não querem falar, não adianta. Não vai pra frente. Então tem coisas que não se avança de jeito nenhum. Outras coisas avançaram bastante, por exemplo, empoderamento. Até assim, as grandes redes, né, ainda a gente vê, eles estão falando. Estão falando sobre isso. Aquelas novelas de época, né, que a mulher vem com a calça, uma empodera a outra, sabe? Exato. Quebrando tabus. Eu tava lendo revistas, essas revistas de salão, né? A Cláudia... Revistas de mulher. Todas elas têm feminismo. Que legal, né? Muitas com o nome feminismo, outras assim, mulheres poderosas, né? Entendi. Então isso a gente avançou. Sim. Você falar que a mulher, ela pode ser quem ela quiser nesse sentido de poder, isso já não se questiona tanto. Agora, quem são essas mulheres? Acaba sendo muito mais as mulheres brancas e de elite. Exato. Que são mais empoderadas. Então falta essa discussão da mulher trabalhadora. Porque não adianta falar que vou empoderar a mulher se não tem creche. Exato. Como é que eu coloco a mulher para trabalhar? Ela não consegue trabalhar. Ela não consegue trabalhar. Ela tem independência financeira. Ela quer trabalhar, ela gosta, ela precisa, por uma questão financeira. Ela não pode, porque não tem creche. E ela fica, querendo ou não, submissa ao homem. Porque ele consegue o dinheiro, então ela não tem poder de compra, ela fica ali totalmente à mercê. Exatamente. Ou quando trabalha, ganha menos. Isso ainda é uma realidade. É um absurdo. Como é que a mulher ainda ganha menos que o homem? Gente, isso é bandeira do feminismo dos anos 50. Exercendo os mesmos direitos, né? As mulheres de Cannes, o Fábio tá falando, reivindicaram, porque trabalham. Né, a indústria cinematográfica está aparecendo várias coisas, né? A questão de assédio, de estupro na filmagem e a questão salarial absurda. Elas fizeram toda uma manifestação, né? Foi muito interessante, porque isso é um absurdo, gente. Exercem a mesma atividade, ganham menos. A sexualização das mulheres, né? A feiticeira Escarlate estava falando, por que eu tenho que ficar usando decote toda vez no filme, né? Exato. Tudo bem que no caso dos super-heróis, você também tem lá a valorização do corpo do homem, né? Você pega aquele cara que faz o Thor, o Capitão América, você tem também isso. Tudo estereótipo, né? Sim, mas o fetiche ainda maior é da mulher, não tem jeito. As poses, as caras, o foco... Isso. A roupa, tudo chama atenção. Tudo chama mais atenção, então é complicado. Então a gente avançou muita coisa, acho legal ver que todo mundo está querendo discutir, ainda que talvez, é o que eu falei, despolitize. Então não é feminismo, não é movimento social, é assim, as mulheres merecem, vai. Meio que assim, parece que não teve ninguém que morreu por isso, que lutou por isso. Ninguém que foi chamado de bruxa. Ninguém foi chamado de bruxa, queimado na fogueira, exatamente. Mas tem, né? Isso!
Vamos ver algumas fotos aí, o Matheus preparou, das mulheres expoentes, as mulheres feministas, né? As mulheres que tanto nos orgulham, né? Que levam a questão da igualdade por todo mundo, né? Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher. Isso. Quem mais está aparecendo aí? Simone Beauvoir. A Simone, percursora do feminismo, não é isso? Sim, é uma das. Eu posso falar né? na história do feminismo, eu retomo. A Diana. Princesa, A princesa né? Diana. Quebrou muitos tabus ali na questão da monarquia. E da própria sexualidade, Da né? própria sexualidade, né? Maria da Penha. A Maria da Penha, assim. Uma história de luta, né? Precisou sofrer tanto. Eu vou começar falando... Pode falar de todas, então? Pode. A Margaret Thatcher eu achei complicado, porque ela não se reivindicava feminista. Ah, não? Não, ela falava mal do feminismo. Oh. Ela falava... Era essa coisa meio assim... Basta você querer que você consegue. Então ela fala que as mulheres... Ela não lutava. Não lutava. Mas é uma ideia meio assim, que quando... Eu já vi muita gente falar isso. Quando você fala do preconceito, você reforça a existência dele. Então ela falava, as mulheres que falam do feminismo, elas estão se fazendo de vítima. E isso não é necessário. E isso é meio problemático, porque a gente tem muita gente que fala isso também na questão racial e tal. Então, gente, a gente tem que falar. O preconceito ele não vai sumir pelo silêncio. Não, aliás, o silêncio reforça o preconceito. É pelo debate. É pelo debate. É pelo debate. Então ela foi uma figura, a gente chama ela de mão de ferro, né? Ela foi uma figura da mão de ferro, uma mulher liberal, então foi responsável também por algumas políticas que para a classe trabalhadora foram muito prejudiciais. Olha aí a aula pra gente. E ela não se reconhecia como feminista, isso eu acho muito complicado, porque ela teve à frente de Estado, foi uma das primeiras mulheres políticas. Sim, é né? verdade. E ela podia ter, então, já que ela não avançou nos direitos dos trabalhadores, ela podia ter avançado no direito das mulheres. Os direitos das mulheres. E ela não fez esse debate. Assim como eu falo do Pelé, quando teve aquele episódio do goleiro Aranha, né? Ah, sim, lembra? Absurdo. Isso, aquela coisa absurda. Então, o goleiro Aranha se posicionou, falou alguma coisa, e o Pelé criticou ele. Gente, O Pelé falou, é muito mimimi, porque eu sempre passei por isso e nunca falei nada. E aí eu não lembro quem foi, se foi o próprio Aranha, se foi o Juca Kfouri, algum comentador falou, pois é, Pelé, se você tivesse falado, talvez o Aranha não tivesse passado. por isso. Exato. Porque era o Pelé, né? Ao lado Que figura. dos negros de sucesso sempre tem uma mulher loira. Uma mulher loira. Porque, né? Isso é interessante também. Tem um Isso é texto muito que discute isso, interessante. que ele fala que se a gente for pegar uma escala de opressão, se é possível falar isso, né? Porque toda opressão é sofrimento. Mas o homem branco, aí vem a mulher branca. Então a mulher branca ela tá abaixo do homem branco. Depois da mulher branca vem o homem negro e depois a mulher negra. Então, numa escala de opressão, a mulher negra sofre muito mais. Se a mulher ganha 30% a menos, a mulher negra ganha quase 60% a menos. Meu Deus. Porque além de sofrer a opressão por ser mulher, sofre a opressão por ser negra. Né? Então, são várias violências numa só. E aí tem um texto que fala que para a mulher negra, ela não consegue um homem branco, porque o homem branco já está no topo do poder, não tem vantagem. Olha só, pensando na questão de relação. Agora, um homem negro, que já está acima da mulher negra, se ele se relaciona com uma mulher branca, ele sobe. Olha, gente. Então, a gente tem um problema muito grande de mulheres negras não conseguindo relacionamentos, porque os homens negros acabam preferindo as mulheres loiras e brancas para uma questão de poder. Eu nunca havia pensado nisso. A relação de poder é complicada, né? A gente tenta sobreviver. Quem é grupo oprimido e excluído tenta sobreviver. E você vai sobreviver muito mais fingindo que você não sofre opressão. Mudança de sistema político. Olha lá, outra Seria pergunta. né? Outra pergunta é do Fábio. Mudança de Capitalismo, sistema. Socialismo, o que é mais igualitário? Capitalismo, socialismo. O que é mais igualitário? Pergunta aqui do Fábio. O que veio. capitalismo é um fracasso do mundo. Até no berço dele. O capitalismo, você fala? É. Pois é, muita gente fala, quando eu falo que eu sou comunista, o pessoal fala, mas comunismo não deu certo em lugar nenhum. Eu falei, mas peraí, o capitalismo tá dando certo? Porque pra mim e pra metade da população mundial, não dá. Não deu certo. É o que eu falei, na história ele foi o primeiro a prometer um monte de coisa, mas ele nunca concretizou isso. Porque ele não foi no cerne da questão, que é a igualdade econômica e social. Como você fala de igualdade política e jurídica se você não tem igualdade? Aí, não, todo mundo tem a mesma oportunidade. O moleque que tá lá na periferia, sem comida, sem casa. E a questão da meritocracia é um absurdo. É um absurdo. Cadê? Eu dou aula em 2 escolas, pública e particular. Na particular, o meu aluno nunca ficou sem aula, não falta professor.
ele tem comida, ele tem uma série de condições sociais. O meu aluno da escola pública teve professores que aposentaram, não contratou professor novo. Aliás, geografia é uma profissão que falta professor. Sim, falta pouco. E aí não abre contrato, como que fica, Tem né? poucos profissionais. E aí o aluno, não, mas ele tem a mesma oportunidade. Eu falo para meus alunos, né, da escola pública, olha, você não tem a mesma oportunidade. Pode ser que você consiga a mesma coisa, mas pense assim, enquanto você vai ter que andar numa estrada esburacada e com uma bicicleta com o pneu furado, o outro está andando numa seda de limousine. Tá? Então ele vai estar na frente, não adianta. Então falar que pode ser que as experiências socialistas que a gente teve resultaram em coisas complicadas, que a história ainda está descobrindo, ainda está discutindo, e tem-se muito mais, é igual o tabu de falar do aborto, tem muito mais terrorismo do que história. Sim. Então muita coisa a gente não sabe o que é verdade, porque os números são exagerados, né? Uma série de mentiras. Mas o capitalismo não dá certo, isso é um fato. E a gente tem que pensar numa mudança de sistema, senão... A questão, deixa eu só perguntar isso aí, depois você pergunta, Fábio. A questão do comunismo, né? Muita gente fala que o comunismo era pegava criancinha. O que é o comunismo? É os mitos, né? Do comunismo, né? Eu sou uma mulher feia que vai comer criança, basicamente isso, né? Feminista e comunista. O que é o comunismo? Explica pro pessoal aí, que às vezes as pessoas confundem, né? Sim, é a desinformação, né? O comunismo é um sistema em que o objetivo dele, né, é o comum, o bem comum, né? O capitalismo, o objetivo dele é o capital, o comunismo é o bem comum. O que seria isso? Eu vou pegar mais ou menos uma frase do Marx, né? Cada um teria, né, contribuiria de acordo com a sua possibilidade. Sim. E receberia de acordo com a sua necessidade. Então é uma ideia de um sistema em que há justiça social. Uhum. E aí, o comunismo só divide pobreza. Não. O comunismo quer dividir riqueza. O problema é que dividir riqueza implica em lutar com quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro não quer dividir. Não quer dividir. Né? Não tem nada a ver com pegar casa, porque tem muito isso, né? Você é comunista? Então divide sua casa. Você tem iPhone? Não. Comunista de iPhone? Comunista que tem... Comunista que tá fazendo transmissão usando a internet. Que absurdo. Primeiro, a propriedade privada que o Marx falava é a propriedade privada dos meios de produção, tá? Então, os meios de produção, que são tudo que a gente recebe, que a gente tem, foi produzido por alguém. Essa produção tem que ser socializada. Os lucros que ela deriva tem que ser de todos, não tem que existir lucro. É essa propriedade privada que o Marx está falando. E quando o Marx fala que tem que acabar com a propriedade privada dos meios de produção, ele não está falando do cara que tem a padaria, ou do cara que vende pipoca na igreja, né? Ele está falando da classe burguesa, que é a classe que não trabalha, é a classe parasita, que vive do lucro, dos rendimentos, do esforço alheio, exatamente. É a classe que investe em capital financeiro, porque quer transformar capital em capital, ela não trabalha. Se você é o cara que acorda às 5 da manhã para abrir sua padaria, você não é burguês nem capitalista, tá? Você é um pequeno burguês, um proprietário, mas você vive do seu trabalho. Vai ficar sem abrir sua padaria um dia. Você não sobrevive. Você não sobrevive. Então é esse cara que tem que tirar o lucro dele, esse capitalista mesmo. E aí socializar tudo isso para que todo mundo tenha de fato condições. Olha a riqueza que a gente tem. A gente já teve sistemas, né, os sistemas anteriores ao capitalismo, não tinha realmente como você dividir riqueza porque faltava, você não tinha excedente. Hoje a gente produz, acho que era 17 ou 16 bilhões de comida. A gente está em 8 bilhões de habitantes. Gente, não era para faltar comida. Não era para faltar comida. Mas é que a distribuição... A gente produz quase o dobro da população. É desigual. Enquanto tem gente que come 10 refeições por dia, tem gente que não come nenhuma. nenhuma. Tem gente que não come nenhuma. E tem gente que prefere jogar fora do que distribuir. Isso que é o mais doloroso. Como que você pode desperdiçar comida, né, quando tem gente passando fome? E a gente aceitar isso é também aceitar a desumanização nossa. A gente está num sistema desumanizante, a gente está desumanizado. Não dá. Pergunta, Fábio, pode perguntar. Como é que você vê o sistema educacional hoje? Como é que você imagina um sistema educacional que possa atender essa nova geração, no sistema dela aprender, né? A maneira como tem hoje é produtiva para essa nova geração? Como é que você vê um sistema educacional eficaz para realmente pegar essa nova geração e fazer ela pensar, interagir e
ver um panorama diferente? Olha, a escola é uma coisa complicada, né? Discutir as ideias pedagógicas é uma coisa interessante, porque assim, primeiro que eu falei, não adianta a gente só pensar em educação isolada, né? Ela tem que mudar de acordo com o sistema também. Sem a participação da família, do Estado. Se não tiver uma mudança estrutural, a gente também não consegue. Não. Agora, eu vejo uma dualidade muito perversa da educação particular para a educação pública. Na educação particular, você cumpre com o objetivo que a escola tem, que a escola tem o objetivo do conhecimento científico. Sim. A escola pública não tem o objetivo de passar o conhecimento científico, ela é a escola do acolhimento. Ela tem o objetivo de trazer o aluno, ensinar o aluno a respeitar o amiguinho, ensinar o aluno a aprender a pensar, mas no sentido bem assim, só aprender a pensar, não fazer o errado. Bem superficial. Você não está realmente instigando a pesquisa científica. Né? Isso é muito cruel, porque continua o conhecimento. Pensar em produção, né? Ele pensar por conta própria e não reproduzir. Exatamente. Ter criticidade mesmo. A gente não ensina isso para os alunos, principalmente os alunos pobres. E para os alunos de escola particular, você também passa conteúdo para ele passar no vestibular. Mas também não tem uma inovação de produção, né? A criticidade está deixada de lado. Esse era o papel da escola. O conhecimento ele continua restrito. Ele continua restrito a uma elite intelectual que não chega nas escolas particulares de classe média e muito menos nas escolas públicas, não chega. E isso é uma violência que a gente faz com os nossos jovens. E depois quer que a escola seja atrativa. Não vai ser atrativa. Eles querem fugir, né? Você vai numa escola estadual, tudo cinza. Cinza, né? É tudo feio aquela escritura. Tudo cinza, não tem nada agradável. Eles olham aqueles muros enormes, né? O ambiente, tudo lá enfileirado, não faz uma coisa de aquela coisa sempre. Eles são tecnológicos, não mexe com tecnologia. Não mexe com tecnologia, não mexe com nada. Caderno, fica usando coisas do passado. Acaba que eles vão lá pra se socializar com os amigos e comer. Conversar, comer. Pronto. E pronto. Né? O que é legal também, mas não é esse o papel da escola. E antes, a gente, quando a escola começou a se popularizar, ela ainda era o único lugar de socialização fora da família. Agora não, você tem as mídias. Não precisa nem da escola. Não, entende? Você vai fazer o que na escola? O pai fala assim que é o pai dos burros, a escola, tá tudo disponível. Tá tudo ali, você não precisa de mais nada. Exatamente. Você quer sair com seus amigos, você manda pro WhatsApp, você não precisa ir na escola. Você quer procurar alguma coisa. Então, assim, a escola não cumpre função mais nenhuma. A de socialização ainda tá fraca. E é a única coisa que acaba fazendo. A gente tem uma escola do acolhimento, né? De projetos. Sim, de projetos. E também os pais desovando ali, né? Uma desova também, para não ficar com... às vezes alguns, por causa de trabalho, lógico que isso Sim, não dá pra também não ficar... mas a questão de deixar ali como uma forma também para não ficar com o filho ou para, sei lá, né? É melhor na escola do que na rua. Melhor na escola do que... porque na rua não dá. Então a escola vira o lugar de acolher, mas não de ensinar, de fazer... Fora essas políticas de ensino-aprendizagem, né? O foco da escola tinha que ser o ensino. Sim. Aí agora a gente fala assim, não, o importante é que o aluno aprender. Se ele aprender um pouquinho... Mas se ele não aprender um pouquinho, ele não cumpriu a função dela. Não cumpriu. Legal que ele aprendeu um pouquinho, mas a função dela tinha que ser muito maior, né? Exatamente. Gente, nós recebemos hoje a Lenina Vernucci da Silva. Ela é mestre em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e é professora da rede pública estadual. Lenina, muito obrigada. Fugimos bastante do assunto. Não, mas eu adorei. Mas foi maravilhoso. Adorei as perguntas. Muitas coisas. É muito importante vir a clareza, né? Vir uma pessoa que possa tirar as nossas dúvidas e falar de forma fácil, fazer com que a gente possa entender, né? Assuntos que a gente tem tanta dificuldade, que as pessoas falam absurdos aí. Absurdos, né? é muito... Que você vem e nos esclarece. Eu gostei de ter fugido do assunto, que na verdade não fugiu, mostra que a realidade ela é muito mais complexa. Ela é uma totalidade, não adianta a gente falar, o problema da mulher. Isso. O problema da mulher é o problema do homem, do negro, do branco. Social. É um problema social, é de todos, não adianta. É difícil, por exemplo, só pra gente fechar, você acha que a punição é o melhor caminho? Pro homem machista, pra mulher machista? Não. Essa é a minha crítica à Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha ela é muito boa. Em termos de lei, sempre é avançado, né? O problema é que a lei não se transforma, né? É a lei para inglês ver, né? A Lei Maria da Penha ela trabalha com os 3 princípios. Coibir, né? Evitar, educar, eu esqueci agora os termos certinho, e punir. Mas o investimento é só para punição. Só punição não vai adiantar, não vai adiantar. Tem que ter a questão da mudança de mentalidade, de pensamento. É mudar... O homem não pode bater na mulher porque a mulher tem o direito. A violação
é uma violação humana, de direitos humanos. Quando você bate, você está tirando a possibilidade dela de ser um ser humano. Sim. Isso não pode acontecer. Se ele bate e é simplesmente punido, ele não fez essa reflexão. Não, ele ainda fica raivoso. Fica com raiva ainda. Fica raivoso. Assim como eu já vi gente falando que o problema dos adolescentes é o ECA. Ah, o ECA que deu problema, deu direito demais. Não, o ECA é legal. O problema não é dar direito para as crianças, ela tem que ter direito, ela é cidadã, ela tem que ter direitos. O problema é a gente não educar a gente para entender que a criança tem direitos. Porque os pais falam, porque hoje eu não posso bater no meu filho. Meu, você nunca devia ter batido. Isso não pode, porque você está batendo em alguém. É violência, não pode bater. Agora, vamos ensinar então a educar. Se eu não posso bater, o que eu posso fazer no lugar? Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Não tem segunda opção. Não tem segunda opção. Os pais falam, se eu não posso bater, então eu não posso fazer nada. E aí eles acham que pode deixar então o moleque fazer o que ele quiser. Não, ele precisa ser educado. É que existem outras educações, mas ninguém ensina. A gente também não ensina os homens, entende? A gente não se ensina a educar de uma outra forma. Isso é muito triste. Sociedade, é isso mesmo. Muito obrigada, Lenina. Uma Agradeço, boa tarde a vocês. E a gente se encontra em mais um ao vivo aí na BR News TV. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde.